Voltamos, coleguinhas, então, com mais questões do Enem. Usando o mesmo método, vou usar a questão para revisar conceitos. É claro, né, que alguns conceitos, como eu já tratei no vídeo anterior, eu vou falar mais rapidamente ou não vou falar diretamente. Então, por exemplo, aqui eu vou falar de pH, continuação da última coisa que eu falei no vídeo anterior. Então, se tu não entender algum conceito, não esquece de revisar a última questão lá. Pessoal, vai na descrição do vídeo que tem que tópico eu trato em cada questão, tá? Para te ajudar na revisão. Bom, então aqui, a questão 110 é uma questão de 2019 também, só que é da PPL. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Acontece bastante pelo que mostra no noticiário. Foi observado que a concentração de sacarose era maior que a permitida. Então aqui a gente tem concentração de sacarose maior. Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Então aí fala de vários testes, a gente vai tratar de cada um. Mas, como sempre, né, vou me aproveitar dessa questão para revisar algumas coisas. Vamos começar com o que é sacarose. Tu já deve saber, mas vou dar um ponto de vista um pouco mais químico aqui para essa história. Então tu já deve ter ouvido falar dos carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, ou açúcares diretamente. É uma boa lembrar como hidratos de carbono, porque isso vai te lembrar o que eles são. Como assim? Ora, hidrato parece que é água, né? E carbono, carbono. Agora tu vai entender o que isso significa. Mas antes disso, a gente tem várias formas de classificar, tá? Vocês já devem ter escutado em biologia que eles têm funções importantes, né, como função principalmente energética, reserva de energia, estrutural. Aí vocês dão uma olhada lá em biologia. Bom, a gente tem como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. E aqui tem exemplos, tá? Depois tu pega essa tela aqui. É bom saber exemplos deles. E os polissacarídeos, alguns são muito complexos, como são fibras, e a gente não consegue digerir. E então, o que ocorre? Aqui está a versão química da coisa. O que é um carboidrato? Ora, como o nome diz, são hidratos de carbono. São compostos que têm OH, muitos OHs e carbono. Só que uma característica importante, falando de bioquímica, é que em algum lugar eles têm ou uma função aldeído, lembra? Ligação dupla com oxigênio na ponta. Isso é um aldeído. Ou eles são uma cetona, eles têm uma ligação dupla com oxigênio no meio da cadeia, cetona. Então, a gente pode dizer que isso aqui é um poli, porque é muitos, hidroxi. O que é hidroxi? É uma forma de dizer OH, cetona. Desculpem, aldeído. Pode ser junto também. Aí não vai um acento. Polidroxialdeído e polihidroxicetona. Hidroxicetona. Então, em vez de alguém chegar e me dizer assim, vou ingerir carboidratos, aí eu posso dizer, então tu vai ingerir polidroxialdeídos ou polidroxicetonas? É um jeito mais chique de falar. Bom, e aí vocês têm exemplos aqui, mas eu até recomendaria, né, dependendo da prova que tu vai fazer, que tu memorize a glicose ou a frutose, ou ambos, quer dizer, a glicose e a frutose. Eles são, inclusive, isômeros. Eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e tudo mais, mas eles têm a mesma... o O muda de posição, tá? Mas eles são isômeros. Avançando isso aqui, agora que tu já sabe o que é um carboidrato de acordo com a química, a gente precisa entender uma outra coisa. Quando um carboidrato... Essa é a estrutura de um carboidrato, mas quando ele está em contato, por exemplo, em meio aquoso, misturado com água, ele sofre uma reação, um processo chamado ciclização. A ciclização consiste numa reação química, numa autorreação, entre uma parte do carboidrato com justamente ou aldeído ou acetona. E ela sempre acontece, ou pelo menos normalmente acontece, existem casos especiais, mas que a gente não costuma estudar, com o carbono anterior aqui do final. Então esse carbono junto com o aldeído, eles se unem, como está mostrando aqui, ó, esse OH é o OH que está aqui, do carbono 5, sobra um carbono para cá, e aí ele se liga nesse, justamente no da ponta. Ele se liga no carbono 1, virando uma cadeia heterogênea. Esse oxigênio, que está presente aqui agora, acaba fazendo uma espécie de ciclo, né, de 6 carbonos, ou melhor, de 5 carbonos e um oxigênio. Tá? Um hexágono aqui. E essa é a glicose. Uma curiosidade interessante sobre isso é que
aqui tem isomeria geométrica, porque é uma cadeia fechada e como são ligantes diferentes nos carbonos, o fato é que aqui está mostrando que existe um onde o OH fica embaixo e outro onde o OH fica em cima. Tá? Bom, e a frutose é interessante porque, como o oxigênio, o que eu queria mostrar justamente é o fato de que o aldeído ele está na ponta e a acetona está no meio. Então, como a acetona está no meio, a cadeia acaba ficando um pouco menor, porque ela liga aqui, ó, ela liga essa parte. Enquanto nessa aqui, ó, ligava daqui até aqui, o que envolve 4 carbonos e um oxigênio, desculpem, 5 carbonos e um oxigênio, que dá uma cadeia de 6, aqui tu pega 4 carbonos e um oxigênio, tá? Que é esse daqui. Aí acaba fazendo uma cadeia com 5, na verdade, esse aqui, o do OH, acaba fazendo uma cadeia com 5 e por isso ele vira um pentágono. Vocês devem conhecer por outros nomes. Bom, agora que a gente sabe reconhecer, então a frutose de forma cíclica, ela forma esse pentágono e a glicose de forma cíclica, ela forma um hexágono. Quando os dois se unem, eles acabam liberando água e formando a sacarose. A sacarose é um disacarídeo porque juntou 2 monossacarídeos. O que é um monossacarídeo, quimicamente falando, é aquilo que tu não consegue quebrar mais por hidrólise. Porque mesmo que tu... Notem que... uma coisa que eu ia comentar que eu esqueci. Aqui, ó, tu pode ver que essas setas são de equilíbrio químico. Então, quer dizer que, na verdade, no composto, na solução, na mistura de água, existem os dois. Eles ficam se transformando de um em outro constantemente. Mas tu não consegue partir mais esse composto além disto, pelo menos não de forma normal. Então, o monossacarídeo é aquele que tu não consegue mais hidrolisar, tu não consegue mais usar a água para quebrá-lo. Agora, um disacarídeo é aquele que tu pode pegar a água e utilizar para quebrar, ou seja, tu vai reverter a reação. Porque o que acontece? Para te juntar a glicose com a frutose, teve que sair um H e um OH. Esses dois se uniram e viraram a água que saiu para cá. E aí, por isso, nessa união, tá o oxigênio aqui entre as duas cadeias, tu tem a sacarose. Se tu trouxer a água de volta e mudar as condições reacionais, vai voltar ao que tu tinha antes, tá? Então agora tu já lembra. Disacarídeo tem mais de um monossacarídeo, ou melhor, tem 2 monossacarídeos, tá? Glicose e frutose são 2 exemplos. O que é ciclização? E saiba reconhecê-los do ponto de vista químico. A frutose é uma polidroxicetona e a glicose é um polidroxialdeído. Feito isso, agora a gente pode resolver uma coisa bastante interessante, porque tu pode dizer, bom, tu te aproveitou dessa questão para explicar isso, mas ajuda em algo nessa questão? Pouquinho, mas ajuda numa coisa. Mesmo assim, é uma informação importante que pode aparecer em qualquer questão do Enem. Mas ela elimina a letra A, porque ele pergunta assim, qual é o teste que permite detectar a irregularidade? Então, tu tem turbidez. A turbidez, pessoal, tem a ver com a perda de transparência da solução. Só que o açúcar, ele não causa essa perda de transparência, porque pelo fato dele ter um monte de OHs, e é um princípio que a gente vai começar a discutir agora, o OH indica que ele gosta de água. O OH indica que ele é hidrossolúvel, que ele gosta de se misturar com água. Ou também a gente pode dizer que ele é hidrofílico. Agora depois eu defino direitinho essas palavras. Então quer dizer que ele gosta de água, ele se dissolve em água. No momento que ele dissolve em água, no geral, ele não altera a cor da água, não altera a transparência da água. Precisaria, no caso do açúcar, ele não altera de verdade, sim. Há algumas substâncias que dissolvem muito, como sais, os sais até podem alterar um pouco a transparência da água. Mas compostos assim, com muita afinidade com OH, se eles têm muita afinidade, tem que ter muito OH, eles geralmente não mudam a cor da água, então a transparência da água, desculpe. Então, a turbidez, que é essa medida de transparência, vai ser uma medida inútil, porque eu não vou conseguir detectar nada. Depois tu tem a determinação da cor. Bom, é o mesmo princípio. No momento que a transparência continua, também não serve. Embora tu possa me dizer, bom, mas eu podia resolver isso sabendo, já tendo colocado açúcar em água. Eu vi que ele fica meio estranho, é uma mudança, parece que vai ter uma mudança em como a luz passa pela água, que seria o índice de refração, mas ele não muda a transparência nem a cor. Tá, podia ser dessa forma, mas a gente está dando um embasamento químico para essa história. Determinação de pH. Como vocês sabem, o pH é a medida se algo é ácido ou básico. Mas para ocorrer essa mudança,
tem que ser liberado na solução hidrogênio ou OH. Só que esses hidrogênios e OHs, eles não são liberados. Eles têm afinidade com a água e eles se mantêm perto da água por atração elétrica, mas eles não são liberados. Nesse contexto, eles não têm como mudar o pH da água. Então, pode eliminar também. Temos densidade e condutividade. A condutividade elétrica, pessoal, a água pura, ela não conduz eletricidade, mas ela tem que estar 100% pura. Ela não pode ter nada, nem o suor de uma pessoa, porque até isso faria ela conduzir eletricidade. Ela conduz eletricidade quando ela tem íons dissolvidos ou, quando ela tem íons. Esses íons, eles podem surgir de fontes diferentes, mas, por exemplo, eles vêm de ácidos, de substâncias ácidas, quando elas se dissolvem em água, ele vem de bases e de sais. Geralmente é assim que esses íons são gerados. Até óxidos poderiam fazer isso. Os íons são átomos ou grupos de átomos com cargas elétricas positivas e negativas. Não é o que acontece aqui. Um íon é algo que se solta do composto e nada se soltou. A única coisa que se soltou foi moléculas de água. Isso foi antes, né? Porque não aconteceu essa reação. A gente está dizendo que tem sacarose. A sacarose ela até pode sofrer hidrólise. Se ela sofresse hidrólise na água, que não diz na questão que ocorre, porque não é natural ela voltar do nada a ser glicose e frutose, mesmo assim ela não gera íons. Tu saberia que geraria íons se tivesse cargas positivas, negativas? Não é o caso. Então já sei que não vai medir a condutividade elétrica da água, não serve de nada. Então já sei que tem que ser densidade, por eliminação. A densidade? Claro, porque a densidade justamente é quanto mais pesada está a solução em relação ao seu volume. Densidade é massa sobre volume. Como o açúcar ele está geralmente da forma sólida, quando tu coloca ele em água, a alteração de volume é muito pequena. Mas átomos de carbono, um monte de átomos de carbono e oxigênio no meio dessas águas aqui, acabam aumentando a massa. Então, com certeza, a densidade aumenta um pouco. E essa mudança de densidade, a gente utiliza isso como método de verificação para ver se uma substância foi adulterada. Porque a gente sabe, o leite tem que ter uma densidade específica. Se não tiver dentro dessa densidade, ele sofreu alguma alteração. Essa é uma questão bem mais rápida, questão 113 do PPL também 2019. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem, ao longo do tempo, um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça, ou seja, ela vai perdendo os componentes. Esse processo de deterioração ocorre em função da... Então a gente tem o CaCO3. Eu estou usando um conceito também que eu falei no vídeo passado. Coluna 1, Lina quer roubar o césio do Frâncio. E coluna 2, bebeu magnésio, caiu sentado, babando de raiva. Tem que memorizar, por favor. O cálcio, ele está na coluna 2. Aqui está o cálcio. Então, ele faz parte das substâncias básicas. O CO3, ele é ligeiramente ácido. O problema é que ele é muito fraco. Enquanto que o Ca, ele é uma base moderada. Mas ela é bem mais forte que o CO3. Ela não é forte mesmo, mas ela é mais ou menos. Então, a gente pode dizer, vale a pena memorizar, que isso é o carbonato de cálcio, está aqui o nome, carbonato de cálcio, em outra questão poderia ser o nome, e o carbonato de cálcio é um sal básico, ok? Em outro momento eu dou a regra para vocês de como se determina quando é um sal básico. Aqui a minha intenção é que tu saiba de cor esse sal básico. Tem números, mas se uma questão falar sobre, eu preciso de um sal básico, me dá um exemplo, carbonato de cálcio é a primeira coisa que tu vai pensar. Aí a gente tem algumas opções. Oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. O oxigênio realmente ele oxida as coisas. Nesse momento, pessoal, vocês podem imaginar que oxidar é roubar elétrons. Roubar elétrons. O oxigênio tem esse hábito, assim. Ele rouba elétrons de todo mundo, ele rouba elétrons do ferro e enferruja eles. E essa função de ficar roubando elétrons é o processo de oxidação. Depois discutiremos também. Decomposição do mármore pela radiação solar. Onda de choque provocada pelos ruídos externos. Essa
Então, olha, teria que ser uma baita onda de choque para fazer alguma alteração desse tipo, senão tudo seria destruído pela poluição sonora. Abrasão por material particulado presente no ar. Abrasão são materiais, mesmo partículas, colidindo com outras, mas o ar ele teria que estar numa velocidade muito grande para fazer algo assim. Isso aí é o que uma lixa faz, por exemplo. Só que a abrasão tem mais a ver com substâncias químicas. A acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Então, aqui, as outras, elas foram colocadas meio aleatórias, assim. Tu tinha que saber que essa substância não se decompõe pelo sol, a dos ruídos não tem nada a ver, e o que te sobra é a seguinte: a chuva, ela é H2O, mas quando ela colide com gás carbônico, que é um óxido de carbono, ela se transforma em H2CO3 e acaba ficando chuva ácida. Essa é a chuva normalmente ácida. A chuva padrão já é ácida. Se tu tem aquele hábito de ir na rua quando está chovendo, abrir a boca e beber a água da chuva, não faz isso, pessoal. Porque isso aqui é o mínimo que acontece. Eu gosto de chuva, mas não bebo ela. Por quê? Porque além disso, ela não encosta só em gás carbônico, ela encosta em óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio. Deixa eu só te mostrar que legal, ó. Se tu soma H2O com um óxido de enxofre, H2, US e um oxigênio mais 3, O4. Isso aqui é o ácido sulfúrico gerado durante a chuva. E se tu soma H2O com NO2, aqui a reação é mais complicada, não é assim, mas ela gera HNO3, tá? Só que 2 vezes. Basicamente, ou talvez melhor dizendo, acidamente, a chuva é ácida por diversos motivos. Isso aqui é só uma parte. Tu tem material particulado, poluentes, coisas que queimaram por aí, que estão no ar e elas são carregadas pela chuva, lamentavelmente. Então, pessoal, a chuva já é ácida de forma natural e a chuva na cidade, principalmente no ambiente industrial, é muito mais ácida. Você já deve ter visto em geografia que o pior de tudo é que a poluição é gerada na parte fabril, né, da cidade, na parte industrial, e essa poluição é carregada, e a chuva ácida, no caso, a chuva é carregada, ela acaba chovendo na parte onde está o nosso setor de agricultura, digamos assim. E aí acaba sendo muito terrível, porque a mudança de pH causada por essa chuva não chega a ser algo que nos afete, mas os vegetais são muito, muito sensíveis e o equilíbrio do solo também. Então a resposta certa, a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. O mármore está sempre relacionado com isso, inclusive já teve questão sobre por que se formam as cavernas, mesma resposta. A água entra e essa água está ácida e ela acaba corroendo o carbonato de cálcio que está no subterrâneo e vai fazendo buracos, e esses buracos acabam tendo cavernas também. Enem 2009, a questão de número 27 do caderno azul. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar chuva ácida. É por isso que eu escolhi essa questão, continuando a anterior. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2CO3, ácido carbônico, formado pela união do CO2 atmosférico com a água, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis, aquilo que a gente discutiu na questão anterior. A formação de chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental, se consideradas concentrações idênticas. Quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez à água das chuvas? Então aqui tem 2 formas de resolver. Forma rápida, saber de cor. Tu tem que saber de cor que H2SO4 se chama ácido sulfúrico. Tu tem que lembrar o nome, porque sulfúrico ele pode ser citado em uma questão e não apresentarem a fórmula. Aqui, por exemplo, mostra a fórmula e não diz o nome. E o HNO3, ele é o ácido nítrico. Então, obrigação, nítrico, saber a fórmula e saber que são ácidos fortes. Só isso resolver a questão. Na letra A, deixa eu procurar a letra correta aqui, letra D.
Letra D, H2SO4 e HNO3 resolvia, mas existe uma outra forma de resolver. Para te saber a força de um ácido, existem dois critérios. Um hidrácido é uma substância, é um ácido que tem hidrogênio, como qualquer ácido, mas não tem O, mas não tem oxigênio. Exemplos de hidrácido: HCl, HBr, HI e depois vários outros, HF, H2S e assim por diante. Tá, por que tu está citando esses ácidos? Por que tantos? Porque eu estou te mostrando a força. A força, ela decresce nesta direção. Então aqui é mais forte. Tu deve saber de cor, e não é difícil, porque a família 17, famoso cloro, brigol, coidiota, duastato, tossindo, o primeiro elemento é o flúor, ok, deixa ele de lado. Cloro, bromo e iodo, tu viu? É fácil lembrar esses primeiros três. O ácido mais forte sem oxigênio é o HCl, o ácido natural. Depois o HBr, ácido clorídrico, ácido bromídrico, o HI, ácido iodídrico. O HF é classificado como moderado, ou algumas pessoas chamam de semiforte, até mesmo médio. E o resto, todos os outros ácidos que não contiverem oxigênio são fracos. O H2S, que é o ácido sulfídrico, é o cheiro do ovo podre. O HCN, que é o ácido cianídrico, tem cheiro de amêndoas. Eu nunca cheirei ele porque tu morre, tá? Ele é usado em câmaras de gás e no Jurassic Park 2, tá? O novo. Bom, então, qual é a questão? Isso aqui é a força ácida quando não tem oxigênio. Quando tem oxigênio, a regra é diferente. Para saber a força de um ácido com oxigênio, que se chama oxiácido, ou seja, ele tem oxigênio na fórmula, você vai fazer uma conta muito simples. É número de O menos número de H. Isto aqui varia de autor para autor, porque é um resumo, não é a regra verdadeira. A regra verdadeira é tu calcular um negócio chamado grau de ionização que tu faz experimentalmente. Então olha aqui, ó. Se o número der 2 ou mais, ele é classificado como forte. Se der 1, ele é moderado. E se der 0, ele é fraco. Alguns autores classificam que se der 3, ele é muito forte. E assim por diante. Ou melhor, a partir daí. Mas a classificação mais usual é que de 2 para cima é tudo forte. Tá, como eu resolvo a questão? Faz a conta. Ó. Tu tem 4 ácidos aqui oferecidos. Tá? Na verdade, 5. Tu tem o H2CO3, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Tá, vamos lá. Então, a conta aqui seria 3 menos 2. Vai dar 1, a gente já discute. Aqui é 3 menos 1 hidrogênio, dá 2. Aqui é 2 menos 1, dá 1. Aqui é 4 menos 2, dá 2. E aqui é 3 menos 2, dá 1. Como tu pode ver, os maiores resultados foram H2SO4 e HNO3. Então, eles são os mais fortes, resolveu a questão. Aqui, o HNO2 e o HSO3 deu 1, moderados. O H2CO3 é uma exceção, importantíssima. Mesmo que o resultado dê 1, ele é um ácido fraco. Ok? Tu tem que lembrar dessa característica. O ácido carbônico, que eu já falei de várias aplicações deles em outros vídeos. O ácido carbônico presente em várias substâncias do dia a dia, tem em alimentos, no refrigerante, na cerveja. Ele é um ácido fraco, mesmo que o resultado dê 1 e 1 signifique moderado, tá, mas ele é uma exceção, tá? A outra exceção, não, na verdade o H3BO3 não é uma exceção porque dá 0. H3BO3 que é o ácido bórico, tá? Ele não é uma exceção porque ele dá 0. Ok? Então a resposta certa é a letra D, mas aproveita para lembrar a força ácida, que é uma informação interessante. Falando de ácidos, questão 124, caderno amarelo, 2018, só que o PPL.
Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário. Senão, aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito às iras furibundas. Sabem-no até os meninos do ginásio. E furibundo significa furioso. Isso aí. Então, o alerta dado por Levi justifica-se por quê? É simples. Vamos eliminar o que não faz sentido. A água inibe liberação dos vapores provenientes do ácido. Os vapores de ácido, o ácido é uma substância volátil, ácidos são voláteis na sua maioria, isso quer dizer que eles evaporam facilmente, isso é volatilidade, tá? Facilidade de evaporar, palavra importante. Só que, se isso inibe os vapores, com certeza estaria diminuindo algum risco, porque vapores ácidos são perigosos, então não é essa. A mistura final da água e ácido separa-se em fases. Separar-se em fases é, tu jogou, misturou, após algum tempo, se separou em partes visíveis. Fases são partes com limites visíveis de alguma forma. Não faz sentido por mais um motivo, porque os ácidos eles têm a capacidade de dissolver em água. Então, a maioria. Por isso, quanto mais dissolve, mais forte ele é, mas essencialmente ele não faria isso. De qualquer forma, como isso tem algo a ver com ser furioso? Então, elimina. A água provoca neutralização. Não, neutralização é uma palavra reservada da química, que significa reação de ácido com base. Se uma substância for básica, pode até ser um sal, tá? Mas se ele tiver caráter básico, ele pode neutralizar um ácido. Mas é isso que quer dizer, anular o ácido. A água é uma substância neutra, ela não consegue anular coisa alguma. Nos sobrou duas, como muitas vezes ocorre no Enem. Diluição do ácido libera muito calor, mistura de água e ácido explosivo. Aqui só tinha uma forma de saber. Saber exatamente a resposta. A mistura de água e ácido explosiva, não, isso é falso. Tu até poderia imaginar, bom, mas se fosse explosivo, imagina, passaria explodindo o laboratório de colégio. Tá, não que tenha acontecido comigo. Mas a ideia, pessoal, é que as reações químicas de ácido e água, digamos assim, ela é muito exotérmica. Então aqui diz o seguinte, ó, a gente tem que verter ácido na água. Se tu faz o contrário, tu joga a água diretamente no ácido, é tão exotérmico o processo que o ácido salta longe, junto com a água. E aí por isso é tão arriscado, a pessoa vai se queimar com certeza. Então tu tem que ir fazendo ao contrário, despejando o ácido lentamente, para que não haja uma enorme liberação de calor instantânea que pode jogar longe a substância por causa da expansão. Tá? Porque o calor aumenta o volume ocupado e expande, por isso arremessa longe o ácido.